Chega junto que eu vou lançar a braba. Destaque na vitória quem encaminhou o título estadual. Atacante Pedro ajuda o Flamengo a entrar para a história do futebol mundial. Por falar em história, goleiro Agustin Rossi está a apenas um jogo de estabelecer novo recorde no futebol brasileiro. Já anunciado como reforço, atacante Carlinhos já tem data para se apresentar ao Mengão. E cria do ninho do urubu, Bill ironiza nação rubro-negra. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo. E não esqueça de ativar as notificações para o YouTube no seu smartphone, para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. Já estou aqui no aeroporto de Confins, na conexão, aguardando o embarque para Bogotá, na Colômbia. Agora é momento de virar a chave e voltar as atenções para a estreia na Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira, o Mengão vai encarar o Milionários na capital colombiana, na altitude de 2.640 metros. Inclusive, nesta manhã, apesar da vitória de ontem, não teve folga. Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu, treina e hoje à tarde já segue para Bogotá, chegando, portanto, antes de mim. Mas se Deus quiser, chegaremos a tempo para fazer o treinamento a pronto. O último treino comandado por Tite, já em solo colombiano, na preparação para a estreia rubro-negra no Grupo E da Liberta. E vamos com tudo, se Deus quiser, na arrancada rumo ao tetracampeonato inédito para o futebol brasileiro, na competição mais importante do continente. Mas é claro, a gente não pode esquecer o excelente resultado de ontem. Afinal de contas, o Flamengo com esses 3-0, 2 gols do Pedro, poderiam ser 3, né? Se um não tivesse sido anulado, no meu entendimento, de maneira errada pela arbitragem. Mas, de qualquer forma, Pedro com seus 2 gols disparou na artilharia, agora com 11 gols no Campeonato Carioca. Ele que também é artilheiro do Flamengo na temporada de 2024, e seus 2 gols ajudaram o rubro-negro a chegar a uma marca importantíssima. O Flamengo foi o primeiro clube do mundo a alcançar 13 mil gols na história do futebol. Nem ingleses, nem italianos, nem espanhóis. É o Flamengo o clube a ter marcado o maior número de gols na história do futebol mundial. O segundo é o Santos, mais um brasileiro. O Santos, logicamente, né, ajudado pelos mais de 1000 gols do saudoso Pelé. Edson Arantes do Nascimento vem na segunda colocação, se não me engano, com 12.943 gols. Está quase chegando também, hein, nos 13 mil gols. É bom Flamengo e fazendo os seus também para se distanciar, né, do segundo colocado. Mas não deixa de ser aí uma marca importantíssima para o Pedro, que chegou aos seus 118 gols e com isso se igualou à esquerdinha como um dos 15 maiores artilheiros da história do Flamengo desde a fundação do departamento de futebol em 1912. Realmente, Pedro vem fazendo história. Não é o maior artilheiro do século, ainda está distante de Gabigol, com seus 155 gols, mas está se aproximando, lentamente ele está chegando, hein? E você, acha que Pedro conseguirá superar o Gabigol na lista dos artilheiros? Gabigol, 6º colocado da lista. Deixe abaixo o seu comentário. E o Flamengo, que além dessa questão, também tem um outro recorde que pode ser batido lá em Bogotá. Afinal de contas, caso o Flamengo não sofra gols nesta oportunidade e o Agustin Rossi seja confirmado como goleiro titular do Flamengo, conforme vem sendo pelas mãos do técnico Tite, o argentino vai estabelecer o novo recorde no futebol brasileiro. Oficialmente, Rossi tem 1.055 minutos sem sofrer gol. O último gol sofrido pelo jogador em partidas oficiais, ou seja, o gol que ele sofreu diante do Orlando City, na Flórida, não conta, porque era uma partida amistosa. Mas então, o último gol sofrido por ele foi na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, na derrota por 1-0 para o São Paulo, no Morumbi. Sendo assim, se ele passar em branco mais uma vez diante do Milionários da Colômbia na estreia do Flamengo na Copa Libertadores, ele irá superar a marca histórica obtida em 1979 pelo goleiro paraguaio Benítez. Naquela oportunidade, o goleiro que defendia o Internacional ficou 12 jogos, impressionantes 12 jogos, sem sofrer gol, acumulando 1.142
minutos. Ele que também foi o goleiro titular do Inter, campeão brasileiro invicto naquela oportunidade, inclusive até hoje, o único campeão brasileiro invicto na história do Brasileirão desde 1971. Será que o Flamengo vai igualar a marca com o Tite do Internacional de 79, agora em 2024? Mas fato é que a marca foi obtida não no Brasileirão, mas durante o Campeonato Gaúcho, né? Naquela oportunidade. E de fato, o goleiro do Mengão pode, caso o Flamengo não sofra gols, e a gente espera que não sofra gols, diante do Milionários, chegar, portanto, a essa marca histórica e se tornar o goleiro a ter passado o maior tempo, a maior quantidade de minutos, sem sofrer gols na história do futebol brasileiro. Curiosamente, marca que não pertence a um goleiro brasileiro, né? Se eu não me engano, o goleiro brasileiro a ter permanecido o maior número de minutos sem sofrer gols foi o Raul Plasma, né? Pelo Cruzeiro, se eu não me engano, né? E essa marca que pode ser, portanto, batida pelo Agustin Rossi. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que já estamos no Zap. Você que não sai do WhatsApp, para nada que eu sei, tem mais um motivo para não precisar sair. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir e pronto. Sem precisar sair do Zap, você receberá todas as notificações das novidades no canal no YouTube e na fanpage no Facebook. Vídeos novos publicados, conteúdo exclusivo, promoções de nossos colaboradores e parceiros, lives, então não perca tempo e não vá dar mole. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir e faça parte do canal Mauro Santana também no Zap Zap. E cria do Ninho do Urubu, ele revelado pelo Flamengo, aquela geração que subiu em 2019, o atacante Bill ironizou a torcida do Flamengo após a derrota por 3-0 do Nova Iguaçu. Lembrando que com essa derrota, o Laranjão da Baixada precisa golear o Flamengo por 4-0 para ficar com o título na partida de volta daqui a uma semana, no próximo domingo, dia 7 de abril, às 5 da tarde, também no Maracanã. Então, se houver uma vitória do Nova Iguaçu por 3-0, vai para a disputa de pênaltis, o Flamengo pode perder por até 2 gols de diferença e ainda assim terminará com o título. E o atacante, ao ser perguntado no canal GOT se a torcida exerceu algum tipo de pressão para o que ele considerou a má atuação da equipe, a justificativa dele foi que o Nova Iguaçu jogou mal, né? E por isso foi derrotado pelo Flamengo. E ele disse o seguinte: não, é legal, contra o Vasco estava até mais cheio, né? Mas eu estou acostumado a esse ambiente, a essa atmosfera. Acho que não interferiu. A gente está pagando o preço por uma partida ruim. Foi o que afirmou o jogador. E de fato, né, ele está acostumado porque é cria do Ninho do Urubu. Jogou pelo Flamengo, já disputou clássico, inclusive foi decisivo, né? Na vitória em 2019, na final da Taça Rio, diante do Vasco. Foi dele o passe pro Arrascaeta, que decretou o empate que levou para os pênaltis a disputa, e o Flamengo nos pênaltis sagrou-se campeão da Taça Rio, levando uma vantagem para a fase semifinal do Campeonato Carioca, naquela oportunidade passando pelo Fluminense e encarando o próprio Vasco da Gama na decisão, com 2 vitórias e o título, que foi o primeiro título, vamos dizer assim, né, da era de Rodolfo Landim à frente do Flamengo. Olha, de qualquer forma, ele deu uma ironizada, né, não sei se ele falou também no sentido de que é fato, né? O Vasco realmente colocou mais torcida, se eu não me engano foram 60 mil torcedores presentes ao Maracanã na semifinal, mas em compensação o valor do ingresso era menor. O Nova Iguaçu majorou em 40% o valor dos ingressos. Para se ter uma ideia, o ingresso mais barato do setor norte custou R$ 140, contra R$ 100 o preço praticado na semifinal do Campeonato Carioca. Tanto é que mesmo tendo 17 mil torcedores a menos no Maracanã, ainda assim a renda do Nova Iguaçu, a renda bruta, foi superior ao jogo do Vasco. O Vasco, se eu não me engano, foram 3 milhões e 600 mil e esse jogo com o Flamengo, na vitória rubro-negra, o Nova Iguaçu acumulou 3 milhões e 800 mil reais, quase 3 milhões e 900 mil reais. Com os descontos, o repasse da federação, o Nova Iguaçu deve ficar com algo em torno de 1 milhão e 800, 1 milhão e 900 mil reais, que não deixa de ser uma excelente soma para o Clube da Baixada, que pretende ainda se reforçar para a disputa da Série D do Campeonato
brasileiro. Mas eu achei desnecessária essa declaração do Bill, né? E você, o que achou? Ele foi inocente ou realmente quis dar uma gastada na torcida do Flamengo? Eu tenho certeza que para a partida, né, de volta, o segundo jogo, a nação vai lotar, vai botar quase 70 mil no Maraca. Mas quero saber a sua opinião, deixa abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que o Mercado Livre, que é patrocinador do Flamengo, tem um de seus principais produtos, o Mercado Pago, que é um aplicativo que você baixa no seu smartphone, abre a sua conta, solicita o seu cartão e já começa a movimentar, por exemplo, fazendo pagamentos, realizando compras com total segurança e proteção no site do Mercado Livre, por exemplo, fazendo recarga de celular e recarga de cartão de transporte, como é o caso do Rio Card, no Rio de Janeiro. E sabe o que é melhor? Utilizando o link no comentário fixado aqui no vídeo para baixar o Mercado Pago na sua primeira movimentação, sendo ela superior a R$40, você ganha um super desconto de R$10. Isso mesmo, não vai perder essa, né? Então vá ao comentário fixado, baixe o Mercado Pago, abra a sua conta, solicite o seu cartão, já comece a movimentar e dar aquela moral esperta para quem é parceiro do Mengão. Portanto, aí, gastação de uns e felicidade de outros. O Carlinhos, que inclusive já foi até anunciado, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, ao canal GOT, antes mesmo da realização da partida, ele confirmou que o contrato já está assinado e que o jogador já é do Flamengo. Inclusive, ele desvinculou a contratação do Carlinhos ao problema envolvendo o Gabigol, que está suspenso pelo Tribunal de Justiça Antidopagem. Segundo ele, o jogador já estava sendo monitorado durante o Campeonato Carioca e já era um desejo do Flamengo a sua contratação. Na apuração que eu pude fazer, o atleta, na verdade, está sendo contratado justamente para ser um substituto imediato do Pedro, que deve ser convocado para a Copa América no meio do ano. Muito embora ele não possa atuar pela Copa do Brasil, porque já o fez pelo Nova Iguaçu e pelo regulamento da competição não pode atuar por outra equipe, e na Copa Libertadores da América também não pode ser inscrito, porque a relação dos atletas inscritos pelo Flamengo já foi encaminhada à Conmebol. No entanto, o Flamengo se classificando para a fase de mata-mata da Libertadores, ele pode jogar normalmente, pode ser inscrito no lugar de qualquer outro dos 50 jogadores que foram inscritos agora para o Grupo E. E o atleta, né, ficou muito contente com a contratação por parte do Flamengo. Ele disse ao final da partida: é um sonho. Desde criança, todos sonham jogar no Flamengo, mas estou focado ainda no Nova Iguaçu. É um discurso politicamente correto. Quero ser campeão no Nova Iguaçu para depois pensar no Flamengo. Um passo de cada vez, né? E ele completou: eu não estava sabendo de nada, sendo muito sincero. Do nada, o meu empresário chegou e falou que a gente tinha acertado. E fiquei muito feliz, porque todo mundo quer jogar no Flamengo. Então, eu não sou diferente. Graças a Deus, estou indo para um grande clube do futebol. Sobre o Tite, eu fazia bastante treinos com ele no Corinthians. Eu era muito novo, mas subia para treinar direto porque ele me colocava para treinar no elenco profissional. E isso me amadureceu bastante. E agora estou podendo trabalhar com ele de novo. Ainda não pude conversar com ele, mas vai ser um prazer, acrescentou o atleta. Curiosamente, Tite disse que não lembra dele, né, durante a coletiva de imprensa após a vitória do Mengão. Portanto, né, o discurso dele até corrobora com a programação que está sendo feita, ele que vai atuar pelo Nova Iguaçu ainda na partida de volta, e já na segunda-feira, dia 8, ele é aguardado no Ninho do Urubu. Ele já se apresenta para a realização de exames médicos e físicos, assina o contrato e já fica à disposição do técnico Tite para a realização, portanto, dos jogos pelo Campeonato Brasileiro, ele que poderá atuar, portanto, pela competição nacional. Lembrando que no dia 14 o Flamengo estreia, provavelmente no Serra Dourada, em Goiânia, diante do Atlético Goianiense na rodada de abertura da competição nacional, Flamengo buscando o Campeonato Brasileiro. E você, o que acha da contratação do Carlinhos? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões a caminho da Colômbia. Este é o Mengão.